Olá, sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio do nosso CASCast. O meu nome é Cláudia Cardoso e eu estou aqui para vos falar sobre mais um tema de higiene e segurança no trabalho. O nosso tema de hoje, como mitigar o risco ocupacional nas nossas estradas com uma política de boas práticas de condução para o trabalho. Como convidado especial, Alexandre Nyamposa, presidente da AMVIRO, Associação Moçambicana de Vítimas de Insegurança Rodoviária desde 2009. Sabia que muitos acidentes que ocorrem nas estradas poderiam ser evitados com pequenas medidas de prevenção? Com o nosso convidado especial, vamos explorar e perceber melhor que medidas poderiam ser implementadas nas nossas empresas e no nosso dia-a-dia. Bom dia, como está, Sr. Alexandre? Muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e portanto, saúdo os seus internautas, os telespectadores, e agradecemos imenso e felicitar-vos também pelo canal e pelo programa. Nós é que é um prazer ter um senhor, né, uma associação tão importante aqui para o país, a AMVIRO, aqui presente no nosso canal. Bom, no nosso tema de hoje nós gostaríamos de falar no risco ocupacional nas estradas, nomeadamente este risco ocupacional presente nas nossas estradas aqui em Moçambique. Antes de desenvolvermos um bocadinho mais quais são as grandes preocupações neste sentido aqui no mundo empresarial, gostaríamos de perceber o que é concretamente este risco ocupacional nas estradas. O que é que vocês, enquanto associação, quando falamos na parte do risco nas estradas, mas pensando um bocadinho mais no risco ocupacional, o que é concretamente isso? Para quem não percebe bem do tema e podermos ajudar lá em casa a entender melhor. Não, perfeito. Muito obrigado pela questão, e a questão bastante relevante é esta, ou seja, que quando nós exercemos uma atividade na via pública, no caso específico de condução, existe sempre a possibilidade de um dano estar lá quando alguma coisa falhar, e por vezes falha por nós ou pelo outro, porque quando nós estamos a conduzir estamos num ambiente integrado. Então o risco ocupacional é a possibilidade de dano de saúde ou de integridade física do trabalhador que está afeto ao setor de transporte. Pois, e com isso, em termos de profissões, normalmente quais são as profissões mais vulneráveis a este tipo de risco ocupacional nas estradas? Ora, estão mais identificados, por exemplo, os motoristas. Motoristas de longo curso ou não, mas motoristas também, do ponto de vista, por exemplo, de serviços públicos, transportar pessoas, por exemplo, mas também transporte de carga. Existem também outras classes de motoristas, como, por exemplo, o transporte de cargas perigosas, por exemplo, podemos dar o exemplo de combustíveis. Sim. Não é uma carga qualquer. E, portanto, este é um grupo, por assim, é um segmento de profissionais que estão identificados como fazendo parte de profissionais de risco para o setor ou área de transportes, onde também podem ser identificados, por exemplo, a natureza de riscos, como, por exemplo, riscos físicos, riscos ergonómicos, estou a dizer, por exemplo, riscos associados à postura. A própria profissão de um motorista. Exatamente, é isso? De um motorista, por exemplo, postura repetitiva, o assento, Sim. o ajuste, daí também, e os riscos mais conhecidos que são acidentais, do acidente, o risco de ocorrer. Mas os riscos físicos, por exemplo, também estão ligados à questão, por exemplo, de ruídos permanentemente dentro do equipamento de ou da zona caminhão, onde puderem estar a trabalhar, por exemplo, motoristas que estão afetos a áreas, por exemplo, mineradoras,
Sim, por hipótese. mas em termos de profissões, portanto, falou aqui no caso dos motoristas, de transportes de mercadorias, perigosas ou não, transportes de passageiros. No seu entender, acha que existem outras profissões dentro das empresas que estão presentes ao risco ocupacional nas estradas, para além dos motoristas? Porque temos a ideia, né, de quem está exposto a este risco é só o motorista, aquele que foi contratado para transportar ou pessoas da própria empresa, né? Ou mercadorias que possa estar relacionado com o negócio da empresa. Mas acha que dentro das empresas há outras profissões onde o risco ocupacional das estradas possa estar presente? Claramente. Por exemplo, os trabalhadores que se dedicam à manutenção das estradas, do ponto de vista de saneamento ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo: quem vive aqui na grande cidade de Maputo ou na zona metropolitana de Maputo, temos os trabalhadores que, por exemplo, se dedicam a tomar conta da manutenção da via, que varem as estradas, para ser mais concreto. Sim. Às vezes não damos importância a estes Vão verificar a sinalização, as barreiras. Cuidarem, portanto, da sua integridade física, como devem fazê-lo, quando devem fazê-lo. Portanto, existe um conjunto de factos. É um excelente exemplo de outra profissão, né, dentro de uma empresa e que está exposto ao risco ocupacional das estradas. Por exemplo, os trabalhadores, queria só acrescentar este aspecto, os trabalhadores ligados, por exemplo, à manutenção de redes de energia de água, fazem normalmente na via pública. Portanto, sim, as redes de energia estão adjacentes às estradas, às principais estradas, em todo o lado. Então, estas pessoas têm um nível de risco também acentuado. No seu entender, como é que acha que as empresas poderiam avaliar este risco ocupacional nas estradas? Acha que é importante avaliar o trajeto, as condições da via, as condições ambientais? Portanto, como é que este risco deverá ser efetivamente avaliado no setor profissional? Não, de diferentes formas, em função da política de cada empresa, mas existem procedimentos muito comuns, que são, por exemplo, as inspeções, realizar inspeções na sua frota, por exemplo. E peço desculpa interrompê-la aí no caso em concreto das inspeções. Acha que efetivamente há aqui algumas melhorias a fazer nesta parte das inspeções? Eu falo em concreto porque muitas das vezes vemos viaturas a percorrer as nossas estradas que não vemos claramente a olho nu, né? Mesmo não sendo conhecedores da mecânica da viatura, mas vemos a olho nu que não oferece as mínimas condições de segurança para se fazerem circular nas nossas estradas. Acha que há aqui algum trabalho em específico que deveria ser feito no ramo das inspeções para melhorar esta vertente? Eu, sinceramente, deveria dizer que esta é a parte essencial de crítica, de sucesso ou insucesso das empresas que atuam, por exemplo, que tenham frotas, tenham suas viaturas, etc., no exemplo que deu, para dizer que, infelizmente, se nós falharmos nesta componente, eu costumo dizer assim, exemplos meio a brincar, meio sério, que a gente poupa no arroz e gasta no farelo, não funciona. Portanto, mais cedo ou mais tarde podemos incorrer a riscos que podiam ser minimizados, mas dizíamos também que, por exemplo, analisar mapas de acidentes é também uma... Portanto, ter um histórico, né? Perceber... Efetivamente, com certeza. Revisão das normas de regulamentos, porque hoje em dia, infelizmente, depois vamos ver mais para lá, com as normas internacionais, por exemplo, de segurança. Os procedimentos alteram-se com o tempo e é sempre bom que as empresas se atualizem nestas matérias. Utilizar, por exemplo, ferramentas de análise de risco, não é? Até que ponto, que riscos estão associados à nossa atividade, riscos internos e externos, formações são fundamentais, porque se nós gerimos organizações ou empresas que atuam no mercado com frota, às vezes com frota de transportes
sem permanente formação dos nossos profissionais, isto mais cedo ou mais tarde podemos conseguir conhecer ou somar riscos evitáveis. Quando fala nessa formação, provavelmente acredito que alguns dos nossos espectadores pensem que para conduzir uma viatura que é suficiente ter uma carta de condução. Portanto, passar por uma escola onde nos ensinam a conduzir uma viatura, não é? Onde dão-nos algumas aulas práticas por algumas estradas próximas da zona onde nós estamos a tirar a nossa carta de condução. Mas acha que há algum tipo de formação específica? Por exemplo, uma empresa que tem uma frota, independentemente da sua área de negócio, mas que tenha viaturas, ou que sejam viaturas dos funcionários, mas que os funcionários vão executar trabalhos em nome da empresa, acha que há algum tipo de formação específica que estas pessoas que conduzem as viaturas deveriam ter? Se sim, que tipo de tópicos é que acha que são essenciais aqui, que atualmente não são ensinados nas escolas de condução? Nem acho que devem. Porque as dimensões de condução existe, por exemplo, conduzir por via transporte pessoal, carro pessoal, etc. É uma dimensão e naturalmente aí também, mesmo assim, se exige o melhoramento do comportamento do indivíduo, a confiança, estes elementos, mas existe o conduzir profissional e o condutor profissional, no caso, tem que, sim senhora, ser adestrado a uma formação específica, por exemplo, até porque o nosso Código de Estradas, depois vamos ver também mais para lá, a lei 1/2011, de 23 de março, o decreto portanto, é decreto-lei, no caso, portanto, número 1/2011, de 23 de março, estabelece categorias de condutores ou de motoristas, por exemplo, com serviços públicos, que são aqueles que, em princípio, devem ser os que transportam, fazem transporte de passageiro comercial, portanto, remunerado, é o termo que se usa lá. Mas existe também, como dissemos antes, e voltamos àquele exemplo de transporte, por exemplo, de cargas perigosas. Eu gosto muito disto de referir porque é, por acaso, uma das áreas de condução de extrema relevância do ponto de vista tanto do cruzamento de segurança como do cruzamento do ambiente. Pois, as próprias condições da via. Exato. Para que se possam transportar este tipo de carga. Exatamente. Fala-se muito em condução defensiva, em que os motoristas devem ter uma formação específica em condução defensiva. Isso não está aí nas nossas... Não, há aqui algumas questões que, entretanto, estão a surgir, fruto mesmo dos conteúdos que estamos a abordar, mas fala-se muito nestas duas palavras, condução defensiva. Será que as empresas estão bem cientes da importância? O que é isto de conduzir defensivamente? Acha que isto deveria ser só aplicado ao mundo empresarial ou também aos individuais? Portanto, o que é isto da condução defensiva? Não, por natureza, a condução é uma atividade psicodinâmica cujo o grau de assertividade e de erro tem que ser, o grau de erro tem que ser mínimo, o grau da assertividade tem que ser máximo. Portanto, estamos a dizer que conduzir, do ponto de vista de partilha da via, e é uma atividade que necessariamente tem que ser exercida na perspectiva defensiva, para todos os efeitos. Pois, porque há muita gente, eu reparo às vezes em alguns condutores, pensa assim, bom, eu estou a cumprir aquilo que me diz o código da estrada, não é? Portanto, mesmo que seja eu a ter prioridade, sou eu a ter prioridade, portanto, se eu paro, mesmo que se perceba que aquele carro vem a alta velocidade e que não vai cumprir o papel dele de parar, porque eu é que tenho prioridade,
É aqui que eu acho que está a diferença entre cumprir o que é o código da estrada e em conduzir defensivamente. Tudo bem, eu sei que eu é que tenho prioridade, mas eu também me estou a perceber que aquele carro não vai cumprir o que é suposto no regulamento do código da estrada. Então, eu defensivamente é melhor eu reduzir a minha velocidade e parar a fim de evitar um acidente. Eu acho que este é um dos mecanismos que, quando estamos a adotar, quando estamos a conduzir, que temos que adotar defensivamente. Também nos apercebermos o que é que está na nossa envolvente e não ficar à espera que todos os outros vão cumprir a 100% aquilo que está estabelecido no código da estrada. Claramente, falou aqui em 4 dimensões principais. Quando falarmos de condução defensiva, uns chamam, dependendo da origem, uns chamam de direção defensiva ou condução defensiva. Nós, em português, usamos mais a condução defensiva. Os brasileiros é que gostam mais da direção defensiva. Dirigir e tal. É preciso ter conhecimento, mas é preciso ter atenção, previsibilidade, mas, sobretudo, também habilidade. Estas 4 dimensões são essenciais. Portanto, agir para não ter que, às vezes, reagir tardiamente. Portanto, estas dimensões são muito aconselhadas e sempre devem estar presentes no nosso estilo de condução, que deve ser defensivo, para prevenir, de facto, os acidentes, neste caso, os acidentes de viação, mas também as práticas de condução defensiva estão sempre numa perspectiva tanto do motorista profissional, como nos referimos, mas independentemente disso, mesmo em motorista na perspectiva pessoal. Pronto. Porque a segurança fica bem e merece a todos, eu costumo dizer assim. Porque, no seu entender, eu deduzo que, não, apesar dos objetivos da condução de um motorista individual ou de um motorista profissional, apesar dos objetivos da condução serem diferentes, né? Estou-me a deslocar num ambiente familiar ou pessoal, ou estou-me a deslocar com um objetivo profissional, as responsabilidades na estrada e a forma de atuar são iguais. Portanto, há diferenças no objetivo, mas conduzir no contexto laboral ou profissional, ou neste caso pessoal, é o mesmo. É o mesmo, tanto assim é que, por exemplo, estou a conduzir-me a mim, tenho um meu meio, por exemplo, uma viatura pessoal é um investimento que eu realizei, significa que qualquer investimento tem que ser protegido, desde logo, e quem o protege, em princípio, a partida tem que ser o próprio proprietário, o próprio dono. Por um lado. Por outro, por outra circunstância, eventualmente estou a transportar a minha família, merecemos toda a segurança dos outros. Portanto, quer dizer, é todo um pressuposto na condução defensiva que condiciona-nos sempre à necessidade de mantermos determinadas regras, como, por exemplo, conduzir a uma distância razoável e aceitável, evitar, por exemplo, manobras perigosas, evitar, por exemplo, conduzir sob efeito, por exemplo, de fadiga, conduzir, por exemplo, em circunstâncias tanto quanto possível calmo. Isto é importante. Às vezes vemos até situações caricatas desculpa o exemplo, mas estamos a dar apenas exemplos de casais que, ao invés, por exemplo, de discutir no quarto, em casa, pomos-nos a discutir no autocarro. Eu estou a ver o jovem ali a fazer o nosso colega a fazer coisa, mas é isto que acontece. Ontem, mas chegou ontem, então não discutiram ontem no quarto, não fecharam o assunto, então vão fechar no carro. Sim, às acaba vezes, por distrair quem está a conduzir. Exatamente, estas coisas acontecem. Cria uma alteração, né, ao estado do ser humano. Sim. E a condução tem que ser exercida em perfeitas, deveria ser, em perfeitas elementos, em perfeitas condições emocionais adequadas e principalmente para que, de facto, ela seja eficaz. Acha que a utilização dos telemóveis enquanto conduz continua a ser uma das grandes causas dos acidentes? Infelizmente, sim. Nas estradas? Infelizmente, em todo o mundo, este fenómeno é mesmo global. Existem daquelas coisas que não têm fronteiras.
e são reportados, aliás, internacionalmente, hoje as Nações Unidas. Ainda bem que nesta altura da época estamos ao nível, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, estamos perante aquilo que se chama de segunda década de ações para a segurança rodoviária 2021-2030, que preconizam a necessidade de os países trabalharem por forma a reduzir para metade o número de óbitos e de feridos graves vítimas de acidentes de aviação. Estão reportados como fatores que infelizmente estão a pôr em causa esse objetivo em muitos países. O uso do telemóvel na condução, a condução sob efeito de álcool, o excesso de velocidade. Então, estes incumprimentos, infelizmente, nos levam a situações adversas que muitas vezes resultam em acidentes. Em termos das empresas, acha que o Departamento de Higiene e Segurança do Trabalho das empresas, no fundo, que tipo de apoio é que poderiam dar neste processo da avaliação dos riscos ocupacionais nas estradas? Qual é o papel concreto destes departamentos nas empresas? Não, nas referências que encontrei, de facto, esta é uma área crucial, é uma área vital, eu diria mesmo, sobretudo para as empresas, não só do setor de transportes, mas nas empresas no seu todo, quando falamos de segurança no trabalho, de saúde e segurança no trabalho. No caso específico, estes departamentos têm, dentre outras responsabilidades, por exemplo, análise dos indicadores, os indicadores de sucesso, indicadores críticos, como, por exemplo, também analisar e desenhar, monitorar as práticas. Por exemplo, as empresas que têm uma política de condução, este departamento tem por responsabilidade por excelência de monitorar a implementação desta mesma política. Da política de condução. Mas fora isso, também as condições, digamos que, de trabalho no seu todo, ambientais, de segurança, são da responsabilidade deste departamento no geral. Portanto, são fundamentais para a componente operacional de qualquer empresa que se pretenda, de facto, ter resultados. Portanto, este departamento deveria, dentro das organizações, ser uma das áreas, obviamente não única, uma das áreas que deveria colaborar, por exemplo, para identificar um mapa específico de rotas, né, e que tipo de cuidados. E vamos imaginar que eu quero transportar uma carga de Maputo para Tete, deve haver uma área que identifique claramente quais são os riscos que estes motoristas vão encontrar na rota que ele vai seguir e, ao mesmo tempo, implementar as tais políticas de condução dentro da organização. Claramente. Que tipo de indicadores é que podem as empresas apurar para controlar a implementação ou não destas políticas de condução? Indicadores, por exemplo, relativos à sinistralidade que envolva o seu tráfego, os seus equipamentos, os seus veículos. Indicadores, por exemplo, de rendimento, ou indicadores de gastos, consumos por veículo, se for esse o caso. Ok, portanto os custos de manutenção ou de reparação das viaturas poderá ser um indicador. Aqui a ideia é temos indicadores reativos e indicadores proativos. Portanto, quando fala nos acidentes que já ocorreram, portanto, vamos entender que é um indicador reativo, não é? Quando deu este exemplo do indicador para controlar a parte dos custos de manutenção e reparação de viaturas, é um indicador, no fundo, proativo, não é? Portanto, antes da ocorrência do acidente, é um dos exemplos de indicadores que pode controlar ou não a implementação destas políticas de condução. Tem mais algum exemplo que gostasse de partilhar? Claro, sim, o uso, por exemplo, de sistemas, softwares de controle de tráfego, por exemplo, para assegurar que os meios são conduzidos dentro das regras. Controles de velocidade, não é? Controles de velocidade. Existem hoje já plataformas disponíveis que oferecem, por assim dizer, capacidade para esta área atuar e até eu não diria atuar no sentido de castigar, mas sobretudo para oferecer um suporte Sim. assistencial ao condutor, aos utentes, aos ocupantes,
e é fundamental. Portanto, uma empresa que tenha uma frota ou que tenha viaturas, lá está, para assegurar as suas atividades, uma das formas era colocar um sistema de controle de monitorização das viaturas, não é? Onde se podem ser observados a velocidade, não é? Portanto, a velocidade a que foi operada a viatura, eventualmente travagens bruscas, não é? Os tempos de paragens, portanto, onde consegue-se ver claramente todo um trajeto e comportamento daquilo que foi a operação daquela viatura. Gostaria de partilhar connosco alguma situação, algum exemplo que tivesse conhecimento, né, de uma empresa bem-sucedida aqui em Moçambique a implementar uma política de condução? Não, na verdade, da experiência que a gente tem de lidar com diferentes players no setor de transporte, temos conhecimento e, de facto, de algumas empresas que têm a miúde essas práticas, embora não estejam ainda muito massificados. Por exemplo, as empresas que operam no mercado regional de transportes, muitas vezes por causa dos imperativos interfronteiriços, podemos citar, por exemplo, o mercado sul-africano, são de exigência de rigor em relação a estes aspectos. Algumas empresas também multinacionais, por exemplo, com auditorias até nestas matérias, e existem, portanto, no geral estamos a dizer aquelas empresas que aderem aos protocolos internacionais de segurança, como por exemplo o ISO 45001, por exemplo, só para citar. Então, estas empresas, de facto, são daquelas que podemos encontrar. Mas já começa a exigir, portanto, aqui em Moçambique, fundamentalmente, a ver se eu entendi bem, acabam por ser multinacionais que estão inseridas em Moçambique, que acabam por ter e desenvolver uma política de condução, e também, maioritariamente, as empresas que acabam por ser transportadores ou que acabam por ir para outros países vizinhos, onde as exigências lá já existem, portanto, para se operar e para se passar para outro lado da fronteira, obrigatoriamente as empresas aqui locais têm que cumprir e desenvolver uma política de condução. Portanto, todas as outras que não têm esta exigência, ou porque já faz parte do seu grupo, ou porque vão trabalhar para outro país, acha que ainda é uma área que tem que ser mais bem desenvolvida e mais bem trabalhada? Não, é um desafio que eu até diria mais, no caso da SICA, por exemplo, eu poderia mesmo até colocar a hipótese ou a necessidade de transformar esse desafio numa oportunidade. Nós todos temos que assumir que a segurança, para mim, é um ponto crítico, é um aspecto crítico, mas também é um ponto de oportunidade. Portanto, é preciso realmente apostar nestas práticas, porque, em bom rigor, empresas que estão vocacionadas a transportar, seja para o mercado nacional, seja para o mercado externo, se não apostarem em políticas desta natureza ou em protocolos desta natureza, o negócio, mais cedo ou mais tarde, pode-se ressentir. Pode-se ressentir nas diferentes vertentes que nos referimos, do ponto de vista de desperdício de produtividade, mas do ponto de vista, sobretudo, de riscos de segurança enormes. Então é fundamental realmente apostar nestas práticas e eu desafio mesmo a SICA para que, dentro dos seus parceiros, aliás, conversamos aqui em off da importância e relevância destas matérias, e são indiscutíveis, é crucial. Em termos daquilo que são os regulamentos ou legislação em Moçambique, acha que já existe previsto nestes instrumentos legais o desenvolvimento de uma política de condução? Acha que estes instrumentos legais de alguma maneira estão bem difundidos na comunidade, portanto, e também no mundo empresarial, para que efetivamente sejam devidamente implementados, ou ainda há muita falta de conhecimento e de negligência na implementação destes instrumentos legais? Não. Primeiro perceber se existem, né? Se já existe um caminho, e se existe, porque é que não está a ser devidamente implementado? Não, de facto, penso que a existência já como é evidente, elas existem com certeza,
Existem vários. O Decreto-Lei número 1 de 2011, de 23 de março, como referimos antes, ou a chamado Código de Estrada, mais conhecido, é uma destas leis. Mas também temos outros, como por exemplo o Decreto 62 de 2013, de 4 de dezembro, que é o regime jurídico dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Sim. Que são, dentre outras, naturalmente estamos apenas a citar alguns exemplos, que deveriam e devem ser largamente difundidos e implementados. E uma das perspectivas dessa implementação é, de alguma forma, o que vimos ali um pouco atrás, que é a criação, por exemplo, de políticas de condução, no caso das empresas que operam nestes setores, como forma de não se prevenir ser encontrado em contrapé, passa a redundância, em aspectos que previamente a empresa, proativamente, usando o termo que usou, e muito bem, podem e devem tomar a liderança destes aspectos. Então, não estão, de alguma forma, têm o potencial de prevenir a ocorrência de acidentes, se nós, de facto, seguirmos e difundir de forma alargada nos nossos colaboradores e, sobretudo, aqueles colaboradores que estão sujeitos a processos como, por exemplo, processos de condução automóvel, fundamentalmente. Bom, muito obrigada por tudo aquilo que foi a transmissão do seu conhecimento e experiência neste ramo, portanto, na prevenção rodoviária. Por último, gostaria de perceber se tem mais alguma mensagem que gostasse de passar ao nosso público. Não, sinceramente... Antes de encerrarmos oficialmente. Claramente, nós é que temos a agradecer pelo convite e por esta oportunidade, a primeira delas, felicitar-vos pelo canal e manifestarmos a nossa total disponibilidade para que, sempre que haja razões, possamos dar o nosso contributo e desejar-vos um bastante bom trabalho. Sobretudo, que temos de ser sempre atores proativos de segurança, porque aqui é onde faz a diferença. A insegurança e a segurança são distâncias enormes, e quando no caso concreto, falha a segurança, é quando percebemos a importância dela, e às vezes é tarde. Então não podemos ser tardios. Muito obrigado. Portanto, muito obrigada, Sr. Alexandre, por ter contribuído aqui para a prevenção rodoviária em Moçambique, mais uma vez dentro daquilo que é a vossa grande atuação na Associação AMVIR. Espero encontrá-lo brevemente e sucesso para a AMVIR também. Até breve. Muito obrigado. Disponha sempre. Obrigado. Sucesso também para a SICA. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso CASCast. Como pontos principais, entendemos que as principais profissões, as profissões mais vulneráveis aos riscos ocupacionais que existem nas nossas estradas, são os motoristas. Contudo, também existem outras profissões vulneráveis a esse tipo de risco, nomeadamente as profissões que envolvem atividades administrativas, que fazem com que os trabalhadores conduzam as suas viaturas, conduzam as viaturas das empresas, atividades de realizações de reuniões, entre outros tipos de deslocações necessárias para o mundo empresarial. Entendemos também que existem profissões relacionadas com a própria manutenção das nossas estradas, portanto, inclusive os próprios trabalhadores que fazem a limpeza das estradas em Moçambique também estão expostos a alguns riscos ocupacionais existentes nas estradas. Como forma de mitigar e minimizar esses riscos nas nossas estradas, temos, por exemplo, a implementação de políticas de condução e procedimentos capazes de minimizar esses riscos. Não nos podemos esquecer que os departamentos de higiene e segurança do trabalho fazem parte das equipas necessárias para elaborar essas boas práticas de políticas de condução. Uma delas é a implementação e a obrigatoriedade de que os motoristas, as pessoas que conduzem viaturas, devem passar por uma formação de condução defensiva. Portanto, para além da própria formação que tiram enquanto
motoristas, enquanto pessoas que vão conduzir uma viatura de acordo com o Código da Estrada existente e em vigor em Moçambique desde 2011, também o investimento em formação de condução defensiva. Não se esqueçam que temos que salvaguardar tanto os trabalhadores das nossas empresas que conduzem as nossas viaturas, assim como os próprios usuários das nossas estradas. Muito obrigada por terem assistido ao nosso episódio. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e até o próximo dia 8 de maio para mais um Cascast.